Olá, gente. Vamos continuar nosso estudo de eletroquímica, examinando hoje, nessa aula especificamente, mais 3 casos de balanceamento de reações de óxido-redução. Nessa lição, a gente vai ver 3 tipos de reações de óxido-redução. O primeiro tipo é uma reação onde você tem um elemento sofrendo uma reação de oxidação e 2 elementos sofrendo uma reação de redução. Ou o contrário, você tem 2 elementos sofrendo oxidação e um elemento sofrendo redução. Ou seja, nessas reações você vai encontrar 3 elementos variando o NOx. Considere agora a seguinte reação química. AS2S3 mais HNO3 mais água vai dar H2SO4 mais H3ASO4, que se chama ácido arsênico, mais NO, que se chama óxido nítrico. Bem, agora o primeiro passo é sempre calcular o NOx. Então, nessa fórmula AS2S3, o enxofre vai ter NOx menos 2 e o arsênio vai ter NOx mais 3. No ácido nítrico HNO3, o H vale mais 1, o oxigênio menos 2 e o nitrogênio, você calcula, vai dar mais 5. Depois, na água, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Depois da seta, agora no segundo membro, H2SO4. Ácido sulfúrico, o H é mais 1, o oxigênio é menos 2 e o enxofre vai ser mais 6. No H3ASO4, que é o ácido arsênico, o H vale mais 1, oxigênio menos 2 e o arsênio vai ser mais 5. E no NO, o óxido nítrico vai ficar assim, oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2. Agora é verificar quem variou. Bom, primeiro já dá para perceber que o arsênio passou de mais 3 para mais 5, logo sofreu oxidação. Depois, o enxofre passou de menos 2 para enxofre mais 6, quer dizer que aumentou o NOx, também sofreu oxidação. Este é um caso onde você já está observando que 2 elementos sofreram oxidação. Alguém vai sofrer redução. E o nitrogênio passou de mais 5 para mais 2. De mais 5 para mais 2 reduziu, logo sofreu redução. Escolhendo agora as 2 substâncias para começar o balanceamento. Bem, nesse caso, a gente vai começar escolhendo o AS2S3, que é a fórmula que contém os 2 elementos que sofreram oxidação. Na redução, a gente vai escolher ou HNO3 ou NO. Em princípio, tanto faz. Porém, a gente vai escolher o HNO3 porque ele apresenta mais átomos na molécula. Examinando agora a variação de elétrons. Então, veja bem, o arsênio ele passou de mais 3 para mais 5. Então, a variação foi 2, mas como tem 2 átomos de arsênio na molécula, a variação total vai ser 2 vezes 2, 4. Bem, isso com relação ao arsênio. Com relação ao enxofre, ele passou de menos 2 para mais 6, quer dizer que a variação foi 8. Mas como tem 3 enxofres na fórmula, a S2S3, a gente vai multiplicar por 3 e vai dar 8 vezes 3, 24. Quer dizer que foram 4 elétrons que o arsênio variou e foram 24 elétrons que o enxofre variou. A variação total dessa fórmula vai ser 28 elétrons. Estudando agora a variação do nitrogênio que sofreu a redução. Então, a gente vai escolher o HNO3. A variação de elétrons do nitrogênio foi de mais 5 para mais 2, quer dizer que a variação foi de 3. Como só tem um N na fórmula, então você vai colocar assim, 3 vezes 1 dá 3. Quer dizer que o total, então, vai ser de 3 elétrons. Essa é a variação do nitrogênio. Enquanto a variação do AS2S3 na oxidação foi de 28 elétrons. Então, o 3, que foi a variação do nitrogênio, vai ser o coeficiente do AS2S3. E o 28, que foi a variação na oxidação do AS2S3, vai ser o coeficiente do HNO3. Esses são os 2 primeiros coeficientes. Os demais vão ser obtidos por tentativa, comparando uma fórmula de um lado da equação com as outras do outro lado, do outro membro da equação. Colocando agora os 2 primeiros coeficientes na equação. O 3 para o S2S3 e o 28 para o HNO3. Contando agora os átomos de enxofre. Então, você vai ter 3 vezes 3, 9 átomos de enxofre no primeiro membro. Então, você deve colocar 9 para o ácido sulfúrico, que vai ter 9S, 9 enxofres. Acertando os átomos de arsênio.
Então, a gente vai ter no primeiro membro 3 vezes 2, 6 arsênios. Então, no segundo membro, você vai escrever 6 para o H3ASO4. 6AS, 6 arsênios. Acertando agora os nitrogênios. No primeiro membro da equação, você tem 28 Ns, 28 nitrogênios. Então, vai colocar 28 para o NO, que se encontra no finalzinho da equação. Olhando a equação agora, você vai notar que está faltando o coeficiente da água. Você pode acertar pelo hidrogênio ou pelo oxigênio. Vamos acertar pelos hidrogênios. Então, vamos somar todos os hidrogênios do primeiro membro. Vai dar 28 HNO3. Então, tem 28 Hs. Guarda aí. Colocando agora um X como coeficiente da água, então a gente vai ter quantos hidrogênios? 2 vezes X. Daí, do lado dos reagentes, a gente vai ter 28 mais 2x hidrogênios. Do lado dos produtos, a gente vai ter 9 vezes 2, 18 hidrogênios do ácido sulfúrico e 6 vezes 3, 18 hidrogênios do ácido arsênico. Na água você não sabe ainda, então vamos tentar descobrir. Vamos olhar do outro lado da equação, no segundo membro. Você tem 9H2SO4, ou seja, 9 vezes 2 tem 18 átomos de hidrogênio, mais 6H3ASO4. Quer dizer que você tem 6 vezes 3, 18 hidrogênios do H3ASO4. Agora, completando e descobrindo o valor de X. Então, você tem assim, 28 hidrogênios mais 2x no primeiro membro é igual a 18 mais 18, que vai dar 36. Passo 28 para o outro lado, fica assim, 2x igual a 36 menos 28. 36 menos 28 vai ser igual a 8. Então, 2x é igual a 8. Se 2x é igual a 8, x é igual a 4. Pronto, resolvido. Agora a equação está totalmente balanceada. Agora a gente vai ver um novo tipo de reação chamada reação iônica. Nesse tipo de reação, as fórmulas estão em pedaços. Então, por exemplo, NaCl. Se for importante somente o Na+, eu só escrevo o Na+. Mas se for importante o cloreto, eu só escrevo Cl-. Não escrevo a fórmula inteira, eu só escrevo a fórmula do íon que está me interessando. Ou de moléculas que têm ligações covalentes, apenas ligações covalentes, como é o caso da água, H2O, porque a água não é formada de íons, e sim apenas são ligações covalentes entre seus átomos. Vamos ver agora a seguinte reação iônica. Bismuto mais 3, mais SNO2, 2-, que se chama estanito, mais OH-, que é o hidróxido. Vai dar SNO3, 2-, que é o estanato, mais água, mais bismuto, substância simples, Bi, apenas. O primeiro passo, então, é calcular o NOx. Bismuto mais 3, NOx mais 3, porque já está sendo indicado com a carga do próprio íon, mais 3. SNO2, 2-, então o estanho vai valer mais 2, porque o oxigênio é menos 2. Vezes 2 daria menos 4. Menos 4 com mais 2 vai dar menos 2, que é a carga indicada. A soma dos NOx tem que sempre dar a carga indicada, quando é um íon. No caso do grupo OH, que é o hidróxido, vai ficar assim. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1, como está indicado já na fórmula do OH-. Estanato, SNO3, 2-. O oxigênio é menos 2, vezes 3 dá menos 6. Então, o estanho vai ser mais 4, porque mais 4 com menos 6 é igual a 2-, menos 2. Na água, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. E no bismuto sozinho é 0, substância simples, NOx 0. Agora, quem variou? Quem variou foi o bismuto, que passou de mais 3 para 0, portanto, sofreu redução. E quem sofreu oxidação? O estanho passou de mais 2 para mais 4, aumentou o NOx, logo sofreu oxidação. Escolhendo agora duas espécies químicas para começar o balanceamento. Uma espécie química envolvida na oxidação e uma espécie química envolvida na redução. Na redução, vai ser o bismuto mais 3 ou o bismuto 0. Eu vou escolher o bismuto mais 3.
Na oxidação, você pode usar o SnO2 2- para começar o balanceamento ou o SnO3 2-. Eu vou escolher o SnO2 2-. Examinando agora a variação. Bismuto passou de +3 para 0, quer dizer que a variação foi 3 elétrons. Como tem um bismuto somente na fórmula, vai ficar 3 vezes 1, que dá 3 mesmo. E na oxidação, SnO2, qual foi a variação do estanho? Bom, a variação do estanho foi de 2 elétrons. Então você vai colocar assim, a variação foi 2, como só tem um estanho na fórmula, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. E agora eu já tenho os dois primeiros coeficientes, o 3 e o 2. A variação do bismuto vai ser, então, o coeficiente do estanho. E a variação do estanho vai ser o coeficiente do bismuto. Então, os dois primeiros coeficientes serão 2 para o Bi 3+, e 3 para o SnO2 2-. Os demais coeficientes serão encontrados, então, agora por tentativa. Vamos lá. 2 bismutos mais 3 no primeiro membro, você vai colocar 2 bismutos 0 no segundo membro. Pronto, o bismuto está acertado. Agora, o estanho. Nós temos 3 SnO2, 3 estanhos no primeiro membro. Aí você vai colocar 3 estanhos no segundo membro, 3 SnO3 2-. Agora, nós estamos diante de um novo problema, porque nós temos que acertar o OH e a água. Temos que acertar ou pelo O ou pelo H. Mas não tem jeito, porque falta o acerto do oxigênio em um dos lados, ou do hidrogênio em um dos lados. Então, nesse caso, a gente vai sair pelo balanço de cargas, porque a soma das cargas do primeiro membro tem que ser igual à soma das cargas do segundo membro. Vamos colocar inicialmente duas incógnitas. Uma para o grupo H, chamando de X, então o coeficiente dessa espécie, e Y para a água. E a gente vai ter que descobrir, então, quanto vale X e Y pelo balanço das cargas. A soma das cargas do primeiro membro tem que ser igual à soma das cargas do segundo membro. Somando as cargas. Vamos começar a fazer a soma das cargas. O bismuto é mais 3, então são 2 bismutos, então vai ficar 2 vezes mais 3, ou 2 vezes 3 mais. Mais, o estanito SnO2 é 2-, mas nós temos 3 na fórmula, então vai ficar 3 vezes menos 2. Mais, o grupo OH é 1-, e você vai ter X fórmulas do grupo OH, então vai ficar X vezes menos 1, agora somando as cargas do segundo membro da equação. Então, nós vamos ter o seguinte, 3 estanatos, 3 vezes 2-, mas a água não tem carga elétrica indicada, então é 0, ficaria Y vezes 0, que dá 0. Mas o bismuto também é 0, então vai ficar 2 vezes 0, que também dá 0. Então, a soma das cargas do primeiro membro tem que ser igual à soma das cargas do segundo membro. Fazendo agora as contas, vai ficar assim, 2 vezes 3 mais, vai dar mais 6, mais 3 vezes 2-, vai dar menos 6, mais x vezes menos 1 dá menos x, igual 3 vezes 2-, vai dar menos 6, mais y vezes 0, que é o da água, dá 0, e o bismuto 2 vezes 0, que dá 0. Quando você acabar de fazer essas contas agora, você vai encontrar x igual a 6. Quer dizer que o coeficiente do grupo OH vai ser 6. Tendo esse coeficiente do grupo OH, agora já dá para saber qual seria o coeficiente da água. Pode acertar pelos hidrogênios. Se são 6 OHs, quer dizer que são 6 hidrogênios, 6 Hs. Então, do outro lado, você vai colocar 3 para a água, porque 3 vezes 2 dá 6 Hs. O balanceamento está completo e o que você deve ter aprendido nesse exemplo é que, além dos átomos estarem acertados, as cargas também devem estar balanceadas em ambos os lados da equação. Vamos agora para o último tipo de balanceamento de oxirredução nesta lição, que são as reações que envolvem o peróxido de hidrogênio H2O2, chamado de água oxigenada. O problema dessa fórmula H2O2 é que em algumas reações ela atua como oxidante e em outras reações atua como redutor. Observe agora o seguinte, em algumas reações o H2O2 vai se transformar em O2, então ele vai passar de menos 1 para 0, de menos 1 para 0 aumentou o NOx, então ele sofreu oxidação, logo ele é redutor quando isso ocorre. Em outras reações, o H2O2 vai passar para H2O, ou seja, o oxigênio que era menos 1 vai passar a ser oxigênio menos 2.
quer dizer, de menos 1 para menos 2, reduziu, logo ele age como oxidante nesses casos. Vamos ver alguns exemplos. Observe a equação. KMnO4 mais H2SO4 mais H2O2 vai dar K2SO4 mais MnSO4 mais água mais O2. Calculando o NOx dos elementos que variaram. Primeiro foi o manganês, que vai passar de mais 7 para mais 2, lá no MnSO4. Então, de mais 7 para mais 2 se reduziu, e a variação foi de 5 elétrons. Tá bom. O outro elemento que variou, o que me interessa nesse momento, é o oxigênio. Quando ele está sozinho, lá no final da equação, ele é zero. E o oxigênio, quando está nos peróxidos, no primeiro membro aí, ele vale menos 1. Quer dizer que de menos 1 ele passou para zero. Menos 1 para 0 aumentou, sofreu uma oxidação, logo ele vai ser o redutor. Tudo bem, mas até aí o que me interessa é a variação de elétrons. O manganês variou 5 elétrons e o oxigênio variou 1 elétron. Escolhendo agora a primeira fórmula para começar o balanceamento. Entre KMnO4 ou MnSO4, qualquer um dos dois serve. A gente vai escolher o KMnO4. Entre H2O2 e O2, qualquer um serviria, mas a gente vai escolher o H2O2. Sempre que tiver peróxido de hidrogênio, é melhor começar por ele, H2O2. Calculando a variação de elétrons. Então, o KMnO4, a variação foi 5. Na fórmula escolhida, que é o KMnO4, só tem um manganês, então vai ficar 5 vezes 1 dá 5. A outra substância que vai começar o balanceamento vai ser o H2O2. Poderia ser H2O2 ou O2, mas nós vamos dar preferência para o H2O2. Então, a variação foi de 1 elétron para o oxigênio, certo? Mas como na fórmula H2O2 há 2 oxigênios, então vai ficar assim, 1 vezes 2 vai dar 2. Agora eu já tenho os dois primeiros coeficientes. A variação do manganês foi 5, vai servir de coeficiente para H2O2. E a variação do H2O2, do oxigênio, foi 2, vai servir de coeficiente para o KMnO4. Vai ficar 2 KMnO4. Então, agora eu já tenho os dois primeiros coeficientes. Vamos colocar agora esses dois coeficientes na equação. Então, vai ficar assim, 2 para o KMnO4 e 5 para H2O2. O restante dos coeficientes são determinados por tentativa. O balanceamento final, então, vai dar o seguinte, 2 KMnO4 mais 3H2SO4 mais 5H2O2 vai dar 1K2SO4 mais 2MnSO4 mais 8H2O e mais 5O2. O único detalhe importante é que o coeficiente do H2O2 deu 5 e do O2 também deu 5, o que significa que todos os oxigênios que sofreram variação do NOx, do H2O2, se encontram na fórmula O2. Finalmente, vamos examinar mais uma equação que envolve a fórmula H2O2, que é essa aqui. H2O2 mais Ki, iodeto de potássio, mais HCl, ácido clorídrico, vai dar KCl mais I2 mais água. Note de saída que nessa equação não aparece O2, a molécula O2. Vamos fazer então o cálculo do NOx de cada elemento nessa equação. Calculando o NOx. Hidrogênio mais 1, oxigênio nos peróxidos menos 1. Então quer dizer que na fórmula H2O2 o H é mais 1 e o O é menos 1. Depois, Ki, iodeto de potássio. Potássio petalocalino, mais 1, iodeto menos 1. Depois, HCl, H mais 1, Cl menos 1. Vai dar KCl, potássio mais 1, metal alcalino, cloreto menos 1. Mais I2, iodo, substância simples, 0. Na água, H mais 1, oxigênio menos 2. Então agora eu já sei quem sofreu variação. Quem sofreu variação foi o oxigênio, que passou de menos 1 para menos 2, lá na água, e o iodo, que passou de menos 1 para 0, na fórmula I2. De quanto foi a variação do NOx de cada um desses elementos? Do oxigênio foi de menos 1 para menos 2, quer dizer, se reduziu, ou seja, ele atua como oxidante nesse momento. E o outro elemento que sofreu variação foi o iodo, que passou de iodeto menos 1 para I2, NOx 0. De menos 1 para 0, a variação foi de 1 elétron e aumentou. De menos 1 para 0, sofreu oxidação. Então, logo, o iodeto de potássio age como redutor.
escolhendo agora as fórmulas para começar o balanceamento. Bem, no caso do H2O2, ele está interligado com H2O. Qualquer uma dessas duas fórmulas pode começar o balanceamento, mas é sempre bom dar preferência para H2O2, porque a fórmula da água aparece muitas vezes em muitos lugares, nem sempre vindo do H2O2. O fato é o seguinte, se tiver H2O2, utilize o H2O2. E a outra substância e outra ligação que nós temos Ki e I2. Bom, qual das duas a gente vai escolher? A gente vai escolher o Ki, mas qualquer uma das duas serviria também. Então, escolhendo H2O2, qual foi a variação de elétrons do oxigênio? A variação foi 1 elétron, mas na fórmula há 2 oxigênios, então vai ter que multiplicar por 2, então vai ficar assim, 1 vezes 2, a variação total, 2. Examinando a variação do iodo. A fórmula escolhida foi o Ki, a variação foi de 1 elétron, mas como na fórmula só tem um átomo de iodo, então vai ficar assim, 1 vezes 1, que dá 1 mesmo. Tudo bem, então agora o 2 do H2O2 vai ser o coeficiente do Ki. E o 1 do Ki vai ser o coeficiente do H2O2. Nesse momento, nós já temos dois coeficientes. Vai ser assim, vai ficar 1 para o H2O2 e 2 para o Ki. E os demais coeficientes serão balanceados por tentativa. Bem, então completando o balanceamento, a gente vai ter a seguinte equação balanceada. 1H2O2 mais 2Ki mais 2HCl vai dar 2KCl mais 1 e 2 mais 2H2O. Para finalizar, então eu queria que vocês observassem bem a variação do NOx do oxigênio nos peróxidos. A variação vai ser sempre variação de 1 elétron, mas vai ser vezes 2, porque na fórmula é H2O2. Logo, o peróxido de hidrogênio pode agir como oxidante ou como redutor. Tá bom? Agora vamos fazer um pouco de exercício. Happiness is to you, because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do.